Aqui você tem os dois tipos principais de mísseis nucleares estratégicos produzidos pelas duas superpotências. O primeiro, o ICBM, é o míssil balístico intercontinental, ou seja, um míssil nuclear de longuíssima distância, tá? Intercontinental Ballistic Missile. O segundo é um míssil balístico subaquático, ou seja, que é atirado por submarinos nucleares, né? Submarine Launched Ballistic Missiles. O que acontece? O SALT-1 ele congela o número tanto de mísseis balísticos intercontinentais quanto o número de mísseis balísticos subaquáticos das duas superpotências. Ele congela. Elas não poderiam produzir mais do que este número estabelecido pelo acordo. Se você observar, o que chama a atenção dessa limitação que o SALT coloca na produção de mísseis intercontinentais e na produção de mísseis subaquáticos? Uma superioridade aparente soviética. Ou seja, aparentemente a União Soviética ela teria maiores condições, né, de um ataque nuclear aos Estados Unidos devido ao maior número de mísseis, tanto intercontinentais quanto mísseis subaquáticos. Só que os números aqui são enganosos. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente analisa esses números de maneira crua. Inclusive, esse foi um dos principais motivos que levaram os republicanos mais conservadores a criticarem a detente do Nixon. A gente vai falar sobre isso mais no final da aula. A ideia de que a detente teria sido apenas um instrumento soviético para permitir uma aproximação relativa militar e econômica da União Soviética perante os Estados Unidos. E a maior representação disso, na visão desses republicanos mais conservadores, é o SALT-1, que congela uma superioridade de mísseis balísticos por parte da União Soviética. Mas, como eu disse, a gente tem que tomar cuidado com esses números, por 3 motivos. Em primeiro lugar, esses números aqui eles não incluem armas nucleares sob posse de países da OTAN. Os mísseis balísticos soviéticos na Europa Oriental estão inclusos. Só que no caso de armas nucleares na OTAN, não estão inclusos. Então esse é um primeiro ponto. Segundo ponto é a diferença de qualidade, sobretudo dos mísseis balísticos subaquáticos, norte-americanos e soviéticos. Em especial do ponto de vista de acurácia, né? Ou seja, de precisão no ataque. A diferença de qualidade era muito grande e era algo conhecido por ambos os atores. Agora, o mais importante não é nem questão da OTAN não estar aqui, inclusa nesses números, nem a questão da qualidade dos mísseis subaquáticos, é a característica desses mísseis intercontinentais. Esses mísseis intercontinentais, eles, na verdade, têm uma enorme variância. Você tem um número muito grande de diferentes tipos de mísseis intercontinentais. E os Estados Unidos, eles tinham, ainda no início dos anos 60, uma liderança impressionante num tipo de míssil que não foi incluído, ou seja, do ponto de vista da sua limitação, no SALT-1. Ou seja, o SALT-1 determina que o número de mísseis intercontinentais tem que ser esse, mas não determina subtipos de mísseis intercontinentais. Um subtipo em especial é extremamente importante para a gente relativizar essa suposta superioridade militar soviética. É um míssil que, na sigla em inglês, é conhecido como MIRV. Tá? A sigla é muito grande e, sinceramente, pouco importa para a gente. Tá? O importante é você entender que esse míssil é um míssil intercontinental que tem a capacidade de transportar várias ogivas nucleares. E na atmosfera, esse míssil ele se descola e várias ogivas vão encontrar alvos em diferentes lugares. Então, um míssil pode atingir pontos em 5, 6, 7 lugares diferentes do país a ser atingido. Então, o fato de você ter um número de míssil, né, intercontinental menor ou maior, na verdade, em si não representa nada, porque a gente tem que saber qual que é a proporção desses mísseis intercontinentais que são MIRVs, ou seja, Multiple Independently Reentry Vehicles. São veículos que têm alvos independentemente deslocáveis, que conseguem atingir vários alvos ao mesmo tempo, cada um desses mísseis. Tá? Eu não quero entrar em tecnicidades, mas esse é um aspecto importante da crise da detente.
As características específicas do SALT 1, como eu vou voltar mais para frente, são aspectos importantes dos problemas que a detente terá mais para frente. Mas vamos voltar aos pontos que eu levantava, né? Não vamos perder, por favor, o sentido da nossa discussão. A gente está falando ainda sobre o auge da detente, eu estou mostrando para vocês indícios concretos de como Estados Unidos e União Soviética aproximaram-se e realizaram diversos tipos de acordos. Coloquei como um desses exemplos o SALT 1 e o Acordo de Defesa Antimíssil. Tá? Um outro exemplo importante é o acordo norte-americano-soviético para a realização de uma conferência geral de segurança europeia. Isso é extremamente importante também, tá? E que vai culminar nos acordos de Helsinki, na Finlândia, em 1975. Por que isso é tão importante e tão simbólico? A Segunda Guerra, como vocês sabem, diferentemente da Primeira Guerra Mundial, não teve uma grande conferência de paz. Não houve uma grande conferência de paz pós-Segunda Guerra. Não houve uma conferência de Paris enorme, como ocorreu em 1919, para concluir a Primeira Guerra. Houve uma conferência em Paris em 1946, de fato. Alguns tratados de paz foram assinados, de fato. Mas o número de países europeus ali representados foi muito pequeno, em comparação com os vários que poderiam ser representados, sobretudo no bloco soviético. Tá? Esta conferência que vai acontecer, começam os trabalhos em 72 e que se conclui em 75 em Helsinki, é uma conferência que traz não só todos os países europeus, União Soviética participa, Estados Unidos participam, e ela vai legitimar o status quo pós-Segunda Guerra Mundial. Ela vai legitimar fronteiras. Ela vai legitimar governos. Então ela tem uma importância absolutamente enorme do ponto de vista desse relaxamento de tensões, sobretudo dentro da Europa. E esse a gente vai ver também é outro aspecto que vai levar críticas ao governo Ford, sobretudo. Acho que o governo Ford teria desistido dos povos da Europa Oriental ao legitimar as fronteiras e os governos do bloco soviético na Europa Oriental. Mas isso a gente vai discutir um pouco mais para frente. E um outro resultado prático e também muito simbólico, para além dos acordos de limitação nuclear, para além dos acordos de fazer uma grande conferência de segurança europeia que vai culminar em Helsinki em 75, é um acordo para estabelecer princípios básicos das relações entre Estados Unidos e União Soviética. Esse texto, que foi assinado em 72 também, percebam como 72 foi um ano simbólico nesse processo de relaxamento de tensões entre as duas superpotências. Este texto que estabelece esses princípios básicos das relações entre Estados Unidos e União Soviética, ele tem duas características que eu considero muito importantes, me parecem muito importantes. Em primeiro lugar, o reconhecimento da legitimidade mútua desses Estados. Ambos Estados têm direito a existir no sistema internacional e precisam ser respeitados. Seus interesses, seus objetivos, suas metas e assim consecutivamente. E um segundo ponto muito importante é a defesa do princípio de não intervenção em assuntos internos. Ou seja, o que acontece no âmbito interno de cada um desses estados e, consequentemente, a gente vai ver também das suas respectivas áreas de influência. Isso era muito importante para a União Soviética, do ponto de vista de questões que envolviam a suposta falta de democracia, a questão do desrespeito a direitos humanos, desrespeito a liberdades civis, muito criticadas por países do Ocidente. A partir de então, pelo menos em teoria, não poderiam mais ser criticados. Eu peguei um trecho desse acordo. Foram 12 princípios, 12 artigos. Eu peguei só o primeiro artigo para a gente ter uma ideia do conteúdo, né, e de como isso foi, de fato, verbalizado no texto. Então, o primeiro artigo diz o seguinte, e comparemos com o discurso do Eisenhower, que abriu a nossa aula de hoje, e mostra a diferença de abordagem entre Estados Unidos e União Soviética nos anos 50 e agora aqui, início dos anos 70. Então, o primeiro artigo desse acordo diz o seguinte, diferenças em ideologia e em sistemas sociais dos Estados Unidos e da União Soviética não são obstáculos para o desenvolvimento bilateral de relações baseadas
nos princípios de soberania, igualdade, não interferência nos assuntos internos e vantagem mútua, que foi algum dos aspectos, né, que eu levantei anteriormente para vocês. Bom, isso fecha a nossa primeira parte da aula. Ou seja, a gente discutiu um pouco o conceito da détente e, ao mesmo tempo, discutimos o auge, alguns exemplos, alguns resultados concretos do auge dessa detente. Agora a gente pergunta o primeiro ponto que eu levantei lá no início da aula para vocês. Como isso foi possível? Como esse processo de aproximação, de relaxamento de tensões, tornou-se possível? Tá? Para responder essa pergunta, para pensar em possíveis respostas a essa pergunta, a gente poderia começar fazendo uma discussão de questões estruturais, porque há aspectos estruturais muito importantes relacionados a essa resposta. Tá? Mas para fazer essa menção estrutural, eu vou partir de uma questão conjuntural. Ou seja, para mostrar como é que se dá, ou para refletir como é que se dá esse processo de aproximação, eu vou partir de uma questão conjuntural. Que questão conjuntural? A crise entre Estados Unidos e União Soviética do início dos anos 60. Então a gente vai olhar um pouquinho o que foi essa crise bilateral do início dos anos 60, e a partir da análise desta crise, a gente vai pensar em aspectos que possivelmente contribuíram para essa aproximação que culminaria lá no início dos anos 70 com o chamado período da detente entre Estados Unidos e União Soviética. Então vamos lá. Vamos, a partir da crise do início dos anos 60, pensar em questões, em implicações que essa crise teria causado na relação bilateral e contribuiu para um processo de aproximação bilateral entre Moscou e Washington. Para compreender o que eu chamo aqui de impactos múltiplos, tá? Nós precisamos, antes de tudo, pelo menos conhecer o que foi, ou o que eu chamo aqui de crise do início dos anos 60. Esse talvez tenha sido, junto com o período da Guerra da Coreia, um dos momentos de maior baixa na relação bilateral entre Moscou e Washington. Tá? E a crise do início dos anos 60, como vocês podem observar aqui, ela envolveu sim o caso de Cuba, mas ela não foi exclusivamente o caso de Cuba. Há um outro elemento fundamental nesta crise, que acontece um pouco antes, que é a crise sobre Berlim, que se desenrola entre 1958 e 1961. Podemos até esticar para 62, se a gente compreender a crise dos mísseis de Cuba, em parte, como um processo que se relaciona, não necessariamente são só independentes, mas se relaciona com a própria crise de Berlim. E não há dúvida, a crise dos mísseis de Cuba é um outro elemento muito importante nessa história. Então, antes de falar sobre as implicações, eu preciso, pelo menos, contar o mínimo dessa história para ter certeza que estamos falando a mesma língua e, a partir do mínimo dessa história dessas duas crises, a gente vai analisar, aí sim, com cuidado, quais impactos que essas crises tiveram e que contribuíram para esse processo de aproximação. Vamos começar, vou ter que ser breve, tá? Mas vamos começar rapidamente com o caso de Berlim. Qual é o problema que acontece em Berlim no final dos anos 50, início dos anos 60? Na verdade, Berlim, Alemanha, é uma questão que envolve a Guerra Fria do início ao fim, como nós sabemos. Inclusive, uma das primeiras crises da Guerra Fria envolve Berlim, como nós discutimos algumas aulas atrás, que foi o famoso bloqueio de Berlim, quando a União Soviética bloqueia a passagem dos aliados entre a Alemanha Ocidental e Berlim Ocidental. A crise de Berlim do final dos anos 50 e início dos anos 60 é uma continuidade desse processo, com um agravante muito importante. O governo da Alemanha Oriental vinha sofrendo, desde meados dos anos 50, final dos anos 50, uma sangria crescente de mão de obra, particularmente mão de obra qualificada, de Berlim Oriental para Berlim Ocidental. E vinha pressionando a União Soviética a tomar alguma atitude para fechar ou para estancar esse processo de sangria. Os motivos que levavam a essa migração não nos interessam. Questão de salários, possibilidade de maior
maior consumo de bens em Berlim Ocidental, isso em si não nos interessa, mas o problema torna-se agudo. Problema de imigração agudo, em especial de mão de obra especializada, de Berlim Oriental para Berlim Ocidental. Em 58 e em 61, o governante soviético Khrushchev faz, num movimento que é quase que consensual na historiografia, foi um movimento muito arriscado, extremamente audacioso, como o de Cuba. Tanto em 58 como em 61, o Khrushchev dá ultimatos para os Estados Unidos retirarem as suas tropas de Berlim Ocidental. Caso não retirasse as tropas, a União Soviética iria assinar um tratado de paz unilateralmente com a Alemanha Oriental, o que permitiria com que a Alemanha Oriental retirasse as tropas americanas de Berlim Ocidental e impedisse com que essa região da cidade fosse abastecida pela Alemanha Ocidental. Ou seja, reeditar um bloqueio de Berlim. Em 2 momentos, a União Soviética apresenta ultimatos aos Estados Unidos, deixando a entender que se o problema de Berlim Ocidental não fosse resolvido, o que significa, se Berlim não se reunificasse e se transformasse na capital unificada da Alemanha Oriental, problemas ocorreriam. E os Estados Unidos, nos 2 momentos, tanto no governo Eisenhower como no governo Kennedy, em particular no governo Kennedy, deixam claro que se a União Soviética intervisse em Berlim Ocidental, os Estados Unidos iriam reagir. É nesse contexto que o Kennedy faz o famoso discurso em Berlim Ocidental, dizendo-se berlinense. Ou seja, se Berlim Ocidental fosse atacada, se o status envolve inclusive o abastecimento da cidade, se o status da cidade fosse ameaçado, os Estados Unidos supostamente reagiriam. E as consequências dessa reação são consequências imprevisíveis, porque poderia escalar para ambos os lados. Os Estados Unidos reagem, a União Soviética, por sua vez, também vai reagir, e uma guerra localizada pode se transformar numa guerra nuclear generalizada. Em ambos os casos, o Khrushchev recua, o que gera um desgaste enorme dentro do governo soviético. Ou seja, porque é uma humilhação. Você faz 2 ultimatos e não cumpre nenhum dos 2. Como a questão de Berlim foi resolvida? Foi resolvida em abril para agosto de 61, ou seja, início, meados de 61, quando o governo soviético tomou a decisão, junto com o governo da Alemanha Oriental, de construir um muro na cidade, separando as 2 porções de Berlim e impedindo, de um modo bastante sui generis, a continuidade da migração da população berlinense oriental para Berlim Ocidental. Então, a crise foi resolvida em 61, não há dúvida, mas os exemplos e os problemas que ela gerou continuam. Sobretudo a possibilidade de uma crise pontual escalar para uma guerra nuclear generalizada e as tensões que da crise de Berlim são levadas para o caso de Cuba. Então agora vamos rapidamente relembrar o caso de Cuba. O que foi a chamada crise de Cuba, sendo bem sintético? Após a resolução, entre aspas, da crise de Berlim, em agosto de 61, a União Soviética, no ano seguinte, decide instalar mísseis nucleares de médio alcance em Cuba. Tá? Esses mísseis nucleares de médio alcance, eles eram capazes de basicamente atingir todo o território norte-americano. Só o extremo da costa leste é que não seria ou não poderia ser atingido. Peguei aqui até um mapa que está no texto do nosso seminário de hoje, que eu acho que é bem interessante para a gente lembrar, né, o tamanho do problema que esses mísseis de alcance intermediário poderiam gerar para os Estados Unidos caso fossem de fato lançados. E é interessante perceber que o míssil de alcance intermediário, que poderia chegar até quase a costa leste norte-americana, pegaria também grande parte da América do Sul, né? Ou seja, todo o continente americano, quase, estaria sob o alcance desse míssil intermediário instalado em Cuba. Na verdade, foram 24 mísseis de médio alcance, pequeno a médio alcance, e 16 mísseis de alcance intermediário, né, que dá aproximadamente 3.500 quilômetros de alcance. Esses mísseis tinham ogivas que, em média, eram 10 a 50 vezes mais potentes do que as bombas que foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki.
Então, a capacidade de destruição desses mísseis de médio e de alcance intermediário era muito superior à capacidade de destruição das bombas que foram lançadas sobre o Japão em 1945. Bom, mas voltemos. Os Estados Unidos, como vocês sabem, a partir de espionagem aérea, descobrem a existência desses mísseis em outubro de 62, e uma vez que o governo norte-americano descobre a existência dos mísseis, qual que é a decisão que o governo Kennedy toma? A decisão é clara: os mísseis não podem continuar. Os mísseis devem ser retirados. Essa é uma decisão unânime tomada pelo Comitê Executivo de Segurança Nacional norte-americano, presidido pelo próprio presidente Kennedy. Agora, a questão é como tirar esses mísseis. A decisão é tirar os mísseis, mas como tirar esses mísseis? Tirar os mísseis por meio, de um lado, bloqueio naval, impedir com que novos mísseis chegassem à ilha, novos mísseis nucleares chegassem à ilha, e ao mesmo tempo que se impõe um bloqueio naval, estabelece-se uma ameaça. Porque é importante deixar claro, uma coisa que eu não disse. Quando a espionagem aérea norte-americana descobriu os mísseis, eles estavam em processo de operacionalização. Ou seja, não adianta você ter um míssil, você tem que ter o silo para lançá-lo também. Esses silos estavam sendo construídos. Então, quando os mísseis foram descobertos, eles não eram mísseis operacionais ainda. Pelo menos é o que as fotos retiradas pelos aviões americanos mostravam, tá? Então é importante ter esse dado. O governo Kennedy decide fazer o bloqueio e, ao mesmo tempo, dar um ultimato para a União Soviética. Se os mísseis não forem retirados, os Estados Unidos realizariam um ataque aéreo em Cuba e destruiriam esses mísseis. Isso é o que a gente conhece como a crise dos mísseis, que dura aproximadamente 13 dias, desde o momento que o governo Kennedy descobre a existência dos mísseis até a decisão do Khrushchev de recuar publicamente, retirando os mísseis de Cuba, sob a promessa norte-americana de que os Estados Unidos não mais tentariam invadir a ilha, como o fizeram em abril de 61 com a tentativa da invasão da Baía dos Porcos. Os Estados Unidos também tiram mísseis nucleares que eles tinham na Turquia, apontados para a União Soviética, mas é importante deixar claro que essa decisão não foi pública, isso não foi publicizado, só a questão de Cuba, e os mísseis turcos já eram mísseis obsoletos. Tá? Então, sem sombra de dúvida, o final da crise dos mísseis, tal como o caso da crise de Berlim, você tem duas grandes vitórias norte-americanas sobre a União Soviética. Não à toa que a situação política do Khrushchev torna-se tão insustentável que um golpe acontece no final de 64 na União Soviética e o Khrushchev é substituído por Leonid Brezhnev, que vai governar a União Soviética de meados dos anos 60 por grande parte da década de 70. Né? Então, isso é o que, rapidamente, fazendo um resumo bem rápido, bem simplista, que as duas crises representaram. Agora, a gente vai discutir as implicações, que é o que nos interessa. Pensar como esse momento conjuntural refletiu forças estruturais que possibilitaram, que contribuíram para um processo de detente. Tá? Então, o primeiro aspecto que eu acho que essas duas crises contribuíram, que vários autores colocam, é a questão do perigo da escalada nuclear. O quanto ambas as crises, em particular a crise de Cuba, teriam demonstrado, tanto para os Estados Unidos quanto para a União Soviética, o perigo de crises pontuais, crises inclusive no terceiro mundo, pontuais, poderem se transformar em crises generalizadas nucleares. E que, portanto, medidas deveriam ser tomadas para impedir com que outras crises no futuro pudessem escalar-se da mesma forma como Berlim chegou a escalar e, sobretudo, como Cuba chegou a escalar. Então, há vários exemplos de iniciativas que são tomadas a partir da crise de Cuba que demonstram essa preocupação de impedir com que crises futuras cheguem ao estágio que a crise de Cuba chegou. Por exemplo, a instalação de uma linha direta entre Moscou e Washington, que vai ser conhecida como a linha vermelha. A ideia é, quando uma crise explodir, a partir de então, tem que se colocar as autoridades de ambos os estados em contato direto para evitar mal-entendidos e evitar que a crise pudesse escalonar. Segundo ponto muito importante é uma mudança de atitude do governo Kennedy.
O governo Kennedy, em 63, pela primeira vez, faz uma abertura muito clara à paz e à negociação com a União Soviética. Tá? E isso vai ser respondido pela União Soviética, sobretudo quando Brezhnev substituiu Khrushchev. Brezhnev vai ter uma perspectiva muito distinta da perspectiva do Khrushchev. Enquanto Khrushchev atuava muito por meio de ameaças e ultimatos, e muitas vezes era desmoralizado pelo não cumprimento dessas ameaças e esses ultimatos, o Brezhnev tinha uma preocupação enorme de evitar exatamente com que crises pontuais pudessem transformar-se em crises mais sérias e generalizadas. Então, o discurso do presidente Kennedy, em meados de 63, chamando por um processo de negociação e de cooperação, ele vai ser respondido gradativamente pelo governo Brezhnev. E o maior exemplo é que já em 63, as duas potências assinam um acordo de banimento de testes nucleares. Ou seja, um ano após a crise de Cuba, já aparece o primeiro resultado institucional sistemático de uma cooperação entre elas na área nuclear. Tá? Então, acho que esse é um primeiro ponto importante sobre a questão do perigo da escalada nuclear entre Estados Unidos e União Soviética e ações para evitar isso. O quanto essas ações acabam aproximando as duas superpotências.